Com certeza você conhece pelo menos um casal divorciado, não é mesmo? Isso tem ficado cada vez mais frequente. O número de divórcios no Brasil dobrou nos últimos 10 anos e as estatísticas indicam que 50% dos casamentos terminam em divórcios. São milhares de pessoas todos os dias procurando um advogado para fazer o seu divórcio. E você pode atuar nessa área, seja no cartório ou no judiciário. Bom, mas primeiro a gente precisa entender o que é esse serviço, como funciona a atuação em divórcios e como você pode atuar nessa área. Para dar uma noção inicial, o divórcio é o procedimento judicial ou administrativo para romper o vínculo legal do casamento. Ele pode ser consensual quando ambos os cônjuges concordam com o divórcio, ou litigioso, quando não há consenso entre os cônjuges. E em todo caso, independente se for feito no cartório ou no judiciário, é exigência legal a participação e representação de um advogado para realizar o divórcio. E o maior desafio de atuar com divórcios é fazer a partilha de bens do casal. Isso porque esse é o momento em que a gente tem mais conflitos em todo divórcio. Um dos cônjuges quer ficar com um valor maior que o outro, um quer ficar com um carro, o outro quer ficar com a casa, e isso gera muitas brigas. Por isso, é extremamente importante e fundamental o advogado no divórcio agir como um conciliador e buscar o melhor interesse para o seu cliente, sem que haja grandes conflitos e brigas. Então você precisa balancear o que o seu cliente e o que a outra parte deseja para entrar em um consenso e você conseguir realizar esse divórcio e essa partilha de bens da melhor forma para o seu cliente. Então agora eu vou trazer 2 casos reais que aconteceram aqui para você ver na prática como que funciona essa atuação, qual que é o papel do advogado, o que cada parte faz e como um bom advogado pode atuar para realizar uma conciliação e garantir o interesse das duas partes. No primeiro caso, a gente tinha um casal que se casaram no regime da comunhão parcial de bens. Eles decidiram se divorciar consensualmente, ambos desejavam o divórcio, eles acertaram a questão da guarda compartilhada e a pensão dos filhos, então a gente não tinha aqui grandes problemas nessas áreas, porém, eles ainda estavam discutindo sobre a partilha de bens. E é isso que acontece na maioria dos casos. Então, para resolver esse conflito, o advogado decidiu marcar uma reunião, se sentar com as partes e mostrar como ficaria a divisão legal dos bens para entender o que cada um quer e se teria alguma forma de entrarem em consenso para resolver essa partilha de uma vez. Com todos os dados dos bens em mãos, o advogado ele fez o cálculo no cálculo jurídico, então ele colocou todos os bens, o tipo do bem e o cálculo automaticamente mostrou o que seria do cliente, o que seria do outro cônjuge e no resultado a gente consegue ver exatamente essa divisão dos bens de acordo com o tipo do bem e com o regime de casamento do casal. Conversando com os clientes, ele percebeu que o maior ponto de conflito estava sendo em relação à casa, em que o marido ele gostaria de vender a casa e cada um do casal ficar com 50% do valor do bem, enquanto a mulher desejava continuar vivendo naquela casa com os filhos. Então o advogado, para tentar resolver esse conflito, ele refaz esse cálculo, ele muda algumas coisas para tentar deixar a casa com a mulher, atingindo a vontade dela e também aumentar o valor que o marido receberia para ele concordar em deixar a casa para a sua ex-esposa. Então, no caso, ele fez algumas modificações, como a gente pode ver aqui. Ele passou todo o valor da casa para a mulher, desse jeito ela ficou com 100% da casa, para que ela possa morar com seus filhos nessa mesma casa e não precise vender. E em contrapartida, para compensar o valor que o marido deixou de receber em relação à casa, ele decidiu passar todo o valor do saldo em conta conjunta, os investimentos e o terreno, todos para o marido. Dessa forma, a gente conseguiu ter uma divisão justa que ambos concordaram e a gente conseguiu resolver a partilha de bens de forma consensual. Agora, o segundo caso que a gente tem é um pouco mais complexo. A gente tinha um casal casados em separação total de bens, eles não tinham filhos e a mulher decide se divorciar, porém o marido não aceita.
Então aqui a gente pode ver que a gente não tem a possibilidade de realizar o divórcio consensual. Dessa forma, a mulher procurou um advogado para fazer o seu divórcio litigioso, sem a concordância do seu marido. O advogado propôs a ação foi para frente, foi realizado o divórcio litigioso, porém, após ser declarado o divórcio, que é direito dos cônjuges, eles não precisam da concordância do outro para poder se divorciar, a gente ainda teve um conflito em relação à partilha de bens. E a controvérsia desse caso girou em torno de uma casa que foi adquirida em conjunto pelo casal. E ali, o juiz, para resolver essa questão, ele determinou que cada cônjuge comprovasse o quanto que ele contribuiu para a aquisição daquele bem, para que possa ser feita uma divisão justa. E com isso, com todos os documentos referentes à aquisição, às melhorias feitas na casa, a gente conseguiu fazer um cálculo completo de qual valor ficaria para cada um do casal. Então a gente teve aqui uma participação na casa, que seria a participação do cliente, num valor de R$ 470.243. Esse valor ficaria 100% para o cliente, enquanto o cônjuge teve uma participação de R$ 318.926, que esse valor também ficaria 100% para o cônjuge. Já os dois carros que tinham, um era pertencente ao cliente e o outro ao cônjuge, então a gente não teve controvérsia em relação a isso, tendo em vista que o regime era separação total de bens. E uma dúvida que aparece muito em relação à atuação do advogado no divórcio é como cobrar os honorários. Então eu vou trazer algumas explicações e mostrar nesses dois casos práticos quanto efetivamente cada advogado cobrou. Quando se trata de um divórcio consensual, em que os dois cônjuges concordam no divórcio, o mais comum é a gente cobrar um valor fixo, podendo ser dividido esse valor metade no início para dar entrada no procedimento em cartório e metade no final, quando for expedida a escritura pública do divórcio. Já para o divórcio judicial, é comum cobrar um valor também de entrada e mais um valor mensal de manutenção, tendo em vista que esse processo pode demandar trabalhos adicionais no decorrer do tempo, e pode levar um grande tempo por se tratar de um processo judicial. E existem também alguns advogados que cobram um percentual sobre o valor do patrimônio do casal, o valor a ser partilhado, mas isso não é tão usual em relação aos divórcios. E para dar uma média de mercado em relação aos honorários, a gente tem que no divórcio extrajudicial, essa média gira em torno de 10 a 20 mil reais e o divórcio judicial de 20 a 30 mil reais. Agora, vamos ver nos dois casos quanto foi cobrado para cada um dos divórcios. Então, no primeiro caso, o advogado recebeu um valor de 15 mil reais, um valor fixo, um valor de entrada para fazer o procedimento do divórcio consensual em cartório. Já no segundo caso, foi cobrado honorários de entrada de 20 mil reais, mais honorários mensais de manutenção, que ficaram estipulados em 400 reais por mês. Então, o total que esse advogado recebeu para realizar esse divórcio judicial foi de 24 mil reais. Bom, então nesse vídeo a gente viu como a representação de um bom advogado é importante para fazer o divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial. A gente viu também que o advogado, com uma postura de mediador e conciliador, ele consegue realizar o divórcio sem maiores danos e conflitos entre as partes. Então é essencial ter um bom advogado para fazer o seu divórcio. Bom, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo que eu trouxe aqui, deixe seu like aqui no vídeo e comenta qual próximo vídeo você quer ver aqui no canal, qual tipo de ação você gostaria de ver, qual área do direito você atua, que a gente vai estar trazendo novidades por aqui em breve. Tchau, tchau!